mais, acho que ele é mais, deixa eu saber. Ele faz mais, Perfeito? isso é perfeito, mas é perfeito, né? Quando ele é passado, né? Tipo nos pulsos, né? Eu gosto de usar ele nos pulsos, a minha filha usava nos pulsos, tá? Né? Não bota pescoço ou para inalação, né? Ele é realmente um blend perfeito para isso. Tá bom? Mais alguma pergunta? A Índia teve uma cliente que ela comprou o Balance, né, Índia? Aham. E quer Ela contar tava como com bastante crise, Deixa eu compartilhar então. A minha cliente já estava com bastante crise por conta da filha, né, com alguns problemas pessoais, e, e eu comecei a pedir para ela passar o balance. E eu, inclusive, eu acho que eu vou falar para ela que eu não sabia que ele podia digerir ele, mas ela disse que teve muita diferença e que ela também não estava na medicação também, né, não estava tomando antidepressivo, que estava bem intenso. Ela disse que deu uma equilibrada assim bem boa e ela gostou bastante do balance. É um que eu também tô querendo, que ele é muito bom, né? Dizem que é um óleo que acalma bastante. E eu gostei bastante, que ele é crise de pânico, ele tem muitas variedades que ajudam bastante nas doenças, né? Tem muita coisa que pode usar ele, né? Várias doenças. Gostei bastante. E para ela ajudou muito mesmo, e ela disse que vai querer quando acabar, porque tá fazendo bastante diferença na vida dela. Olha que legal, né? A gente vê experiências, né, de pessoas. Eu particularmente ainda não usei, mas eu quero adquirir por causa da minha filha, né, a Rafaela. A Rafaela do meio, ela tem medo. E o balance, ele ajuda a equilibrar essa parte do medo. E, né, nessas crises de ansiedade, crises de pânico, ele ajuda muito, é um suporte muito bom, porque ele tem vários óleos ali que acalmam, né? Ela usa já o lavanda já há algum tempo. Eu tive que fazer há pouco tempo atrás, tive que fazer uma mistura de óleos para ela, que ela estava com uma crise mais acentuada, porque as crianças elas estão dentro de casa, né? Elas não saem para o ambiente que elas estavam acostumadas, né? Ela estava acostumada com a creche, estava começando com a escola e tudo, e ficar dentro de casa e às vezes não poder fazer muitas coisas, isso faz com que a criança ela fique ansiosa, né? Porque a gente fala muito de ansiedade do adulto, mas a criança ela também tem processos de ansiedades assim complicados, né? E que precisam de ajuda. E o balance, eu estava lendo também sobre o balance, estudando e vendo que ele ajuda nessa parte do medo, né? Então, ver o quanto a gente pode ir, quanto mais você, a aromaterapia, né, a parte dos óleos essenciais, quanto mais você estuda, mais você vê o quanto os óleos, eles são um suporte em várias coisas que a gente nem imagina. Às vezes um óleo que você compra porque você está com uma dor de cabeça, faz com que você relaxe outras coisas que estavam causando aquela dor de cabeça, né? Então, quanto mais você estuda sobre os óleos essenciais, mais você se apaixona, né? E O bom bom é que ele é um óleo que ele é bem leve, para quem tem problema com cheiro, ele dá uma leveza só em tu cheirar ele. Eu gostei bastante do cheiro. Na verdade, ele não tem muito cheiro, e para quem também tem incomodação, é um óleo super gostoso. Só tu cheirar, tu sente uma leveza. Ele é muito bom mesmo. Eu gostei olha, bastante do cheirinho dele, assim, bem Ela tem um leve, cheiro e tu já forte, né? sente uma paz só de cheirar. Sendo que eu não experimentei ainda esse óleo, mas ela falou que sente essa leveza, essa calma, que ele traz esse tipo né, de paz, né, colocando ele é muito leve, muito gostoso mesmo. olha, legal.
Eu também gosto bastante desse óleo. Sabe que quando você estuda sobre ele, você vê que os índios, né, americanos, eles usavam muito na parte espiritual e na saúde deles. Porque a gente sabe, né, o índio brasileiro, o índio americano, índios, né, eles são totalmente voltados tudo para a natureza, a cura, o tratamento que eles procuram, né? E como esse óleo, ele tem olíbano, né? O olíbano, a gente sabe que ele dá muita essa sensação de relaxamento e clareza mental, né? O olíbano, ele tem porque ele trabalha com nossas células, então ele equilibra de uma forma, e ele também não tem um cheiro forte, né? Apesar do Balance ter esse cheirinho amadeirado, que quando eu utilizo ele, eu sinto um cheiro amadeirado, assim, para mim. E eu gosto muito de coisas amadeiradas, cheiros amadeirados, me causam um sentimento bom, né? E eu utilizo ele desde a primeira vez que eu comprei ele, já faz quase 2 anos, uns 2 anos e meio eu utilizo ele sempre tenho dentro da bolsa, né? Porque é um óleo que tu pode salvar muitas vidas, né? Às vezes tem pessoas, tu tá perto de alguém que tá em crise, né? Ou uma criança que tá chorando muito, que não para, né? Tu pode passar no peito, na planta dos pés, em muitos momentos, assim, né? Então, ele traz uma harmonia para nossa mente, somente inalando ele, já faz isso, que nem a Adriana falou, né, da Raquel. Até um dia eu estava lá na casa deles e ela estava me falando mesmo sobre o Balance, como fazia bem para ela, né? Como ela gostava do cheirinho do Balance e tirava aquela inquietação dela. Então, realmente, o Balance, assim, para adulto, né, por não ter um cheiro forte, desde criança até o idoso, né, é uma opção, assim, e tem olíbano. Tudo que tem olíbano, a gente sabe que vale ouro, né? Vale ouro. Então, é um óleo que a gente não pode deixar de ter em casa e dentro da bolsa, as mães aí, ó, dentro da bolsa, né? Ai, é verdade. E uma novidade, né, Karina? A partir do mês que vem vai ter umas mudanças nos kits, né, da do Terra. E vai ser acrescentado 2 óleos. Porque naquele kit família, o kit living tem 10, né? Então, vai ser acrescentado o Zengest, que é um queridinho que todo mundo gosta, né? Porque o Zengest, ele é para a parte digestória, né? Ali, do intestino e tudo. E é uma coisa que a gente sempre precisa ter em casa, né? Estômago, ele é ótimo. E o Balance. O Balance, ele vai estar dentro dos kits da Terra. Então, é interessante porque a farmacinha, ela deu uma melhorada, né? Deu um upgrade na farmacinha. Eles acrescentaram em todos, né? Todos os kits eles acrescentaram um Balance para ver o valor desse óleo, né? Sim. Então, vamos continuar. Sim. Jordana, você pode falar do lavanda? Ou a Adriana quer falar mais alguma coisa sobre o Balance? Eu só ia lembrar, a Karina falou sobre a criança ali, e realmente, né, meu netinho tinha muita cólica, e eu lembro que uma vez, além do lavanda nos pezinhos, eu passei uma gotinha do Balance, né, e coloquei no banho também. E ajudou bastante, até depois eu fiz uma misturinha e mandei junto com o lavanda e o Balance para minha filha passar, né, no pezinho, ele tinha 2 mesinhos, que reforçava, né? Ajudava bastante para relaxar, né? Essa parte também, né? Passava nos pezinhos e ele dormia muito bem também. Sim. Só mais um adendo, tá bom? Isso, olha, só quem passa ali que sabe, que ouro. Gente, como eu queria ter conhecido os óleos essenciais na época que a minha filha era bebezinha, porque choravam, gente, choravam. Porque a Isadora, ela tinha cólica e a Rafaela não era tão chorona, mas a Helena, a Helena e a Rafaela, elas tiveram um refluxo escondido, então elas tinham azia. Então, a Helena gritava que não tinha o que, sabe? Você não tinha o que fazer, você tinha que deixar ela gritar. E eu levava no médico, fazia tratamento, tudo, dei remédio para ela se afogava com o remédio, gente, era terrível. Pensa que maravilha, eu só ia passar na barriguinha dela. Ai, mas tudo tem seu tempo, né?
as mulheradas de plantão aí, né, já tem essa riqueza de conhecimento para quando tiver um bebezinho por perto. Pode começar, Jordana. Oi, muito bom estar aqui com vocês, estou adorando o bate-papo, espero que todo mundo possa aproveitar muito todo esse conhecimento aí, todas essas experiências que estão sendo compartilhadas. Eu hoje vou falar sobre a lavanda, né? Então é um dos óleos que a gente usa muito aqui em casa, né, a lavanda. Nós temos, eu digo assim que a gente quase que compra de barril, né? A gente compra o maior para a gente poder utilizar, porque a gente usa muito no difusor, usa muito com as crianças, né? Então, além dos efeitos calmante e relaxante do lavanda, que é o mais conhecido, né? As pessoas utilizam muito lavanda por conta da questão do sono, né? De acalmar, de dormir, de ajudar a relaxar para dormir, para ter uma noite tranquila de sono. Mas a lavanda tem muitos outros benefícios. E, inclusive, falando nesse tema que a gente está falando hoje, né? De ansiedade, de depressão, enfim, a lavanda, eu digo assim que é tão versátil que ao mesmo tempo que a gente pode usar ela para relaxar e para dormir, para descansar, né, para ter uma noite de sono tranquila, a lavanda ela também serve como um antidepressivo natural. Então, a lavanda, se a gente tomar ela internamente, né, fizer a ingestão da lavanda, ele funciona de uma forma diferente no nosso organismo, né? Ele nos deixa mais animado, deixa mais acordado para a vida, mais desperto, né? Eu fiz o teste uma vez, eu conto isso com experiência, tá? Porque uma vez eu tava com insônia e eu recém tinha comprado meus óleos, eu não sabia direito como usar. E aí eu me lembrei, a lavanda é bom para dormir, né? Eu acho que eu vou tomar para ele fazer efeito mais rápido, eu pensei. Por isso que eu falo tanto a gente tomar cuidado, né? Eu tenho falado muito isso nas lives, nas aulas, a gente tomar cuidado com uma forma que a gente indica, né, a utilização dos óleos. Porque ele pode ter o efeito que a gente quer, mas pode ter o efeito contrário, né? Então, quando eu fui tomar lavanda, achando que eu ia dormir mais rápido se eu tomasse, ao invés de inalar, ou de passar ele me deixou acordada e eu não dormi, eu passei a noite toda acordada. Só que eu tinha um sentimento, ele começou a passear no meu corpo, né? Ele entrou na minha corrente sanguínea, eu digo, ele começou a passear no meu corpo e me deixar feliz. E eu passei a noite toda animada, acordada, sem conseguir dormir e feliz. E aí eu entendi por que ele é tão indicado para pessoas que têm depressão. Porque ele dá aquela alegria que a pessoa perde quando ela está deprimida, né? Aquela vontade de ficar quieta, de ficar dormindo, né? De não falar com ninguém. Eu tinha vontade de, como diz a minha amiga, de construir uma casa, né? De sair, fazer um monte de coisa, de levantar da cama e fazer um monte de coisa. Porque ele me deixou muito feliz, muito animada, muito, sabe assim, com muita disposição. E eu passei a noite toda acordada. Depois daquilo, eu nunca mais tomei lavanda de noite. E eu sempre recomendo e indico, né, que as pessoas tomem lavanda, mas tomem de dia. De manhã é o melhor horário para tomar lavanda. Porque ele ajuda realmente a nos dar essa energia, essa alegria, né, para a vida, para o dia. Então, são formas diferentes de uso e também são formas diferentes que ele age no nosso corpo, né? Então, é muito bom para quem tem... quadros depressivos, né? Utilizar a lavanda ingerindo ela, né? Pode aplicar, pode tomar, né? Porque o lavanda ele tem a versão de aroma natural e ele pode ser ingerido. Então a gente tem permissão para fazer a ingestão de lavanda. Mas pode ser colocado na bebida, né? Ou pode ser colocado na cápsula. Eu, como não gosto muito do gosto dele, que eu acho ele muito floral, eu utilizo ele, quando eu utilizo ele interno, eu uso na cápsula, que eu acho que ele é melhor de tomar. Mas quem gosta, né? Aí ou quem é fã da Barbie, que já viu a Barbie tomando a limonada de lavanda. A gente já experimentou aqui em casa fazer a limonada de lavanda. Era só isso que o pessoal queria fazer, porque viu a Barbie tomando a limonada de lavanda e queriam fazer a limonada de lavanda. Depois eles experimentaram e disse, não, acho que a gente vai ficar com a limonada normal mesmo. Mas fica bem gostoso. Mas é um sabor diferente do que a gente está acostumado a experimentar, né? A utilizar. Então, só tomar esse cuidado aí, a questão da lavanda, da ingestão ou do uso aromático e tópico, tá? Mas a lavanda, além então dos efeitos relaxantes, que são muito bons,
E aqui em casa nós usamos muito lavanda também para os ferimentos ou para picadas de insetos, por conta desse efeito calmante que ele faz na pele também. Ele ajuda na recuperação, na cicatrização da pele. E aí vai uma outra dica que é bem bacana, que ele faz a estimulação do colágeno na pele. Então ele ajuda, ele é o botox natural, né? Então ajuda a estimulação do colágeno, principalmente quem já tem a pele mais madura, ele é ótimo para ajudar a dar mais firmeza, né, na pele. Então, é muito utilizado na indústria cosmética por isso, e nós podemos utilizar ele dessa forma natural, né, incluir eles nos nossos cosméticos. Eu tenho meus blends que eu uso no rosto, e eu sempre faço, tem um sérum que eu faço noturno em que eu coloco lavanda, coloco mirra, coloco frankincense, só os óleos bons para a pele, né? Então ele ajuda muito nessa questão de manter a pele hidratada, né? Ele ajuda na hidratação da pele e também na estimulação do colágeno. E no caso de, né, usar com as crianças, que eu uso muito aqui em casa, no caso de picada de inseto, né, em feridas. Então, para cicatrização, ele é ótimo, né, excelente. Queimaduras também. Uma coisa que a gente já aconteceu várias vezes aqui em casa, é a gente se queimar, né, tanto com fogão, com água quente. Uma vez me queimei com a água do chimarrão. A térmica virou no meu pé e aí queimou a parte de cima do meu pé, né? E essa parte de cima do pé é uma parte muito sensível, né? Porque é uma parte muito fininha. E na hora me deu um desespero, assim, não sabia o que fazer, né? E aí eu pensei, vou passar lavanda, né? Nunca tinha experimentado lavanda para queimadura. E realmente, o lavanda diluído com óleo carreador, né? Pode ser qualquer tipo de óleo. Até esses dias eu estava na casa da minha cunhada e eu não tinha levado o óleo de coco. E ela se queimou e a gente utilizou o óleo de lavanda diluído no óleo de soja mesmo, no óleo de cozinha. Nem era de soja, era de girassol. Mas óleo de cozinha mesmo. Ele pode ser diluído em qualquer óleo carreador para ajudar a parar de queimar. Ele começa a tirar aquela sensação de queimadura mesmo e de parar o processo porque a gente sabe que às vezes a gente coloca água na queimadura e para de queimar em cima, mas fica queimando por dentro ainda da pele, né? Então ele para esse processo da queimadura. E ele não deixa levantar bolhas também, ficar com cicatrizes. Então isso é uma coisa muito legal, porque eu tive no meu pé mesmo, que eu queimei com água do chimarrão, que é uma água quente, né? Bem quente. Eu não fiquei com bolhas e não fiquei com cicatrizes no lugar da queimadura. Então é bem bacana isso. Então, além de ele já ser um tratamento natural para a pele, ele também ajuda na questão das queimaduras. Manchas, quem tem manchas de pele também. A queimadura solar, a Luana está falando, queimadura solar, né? Quando a gente se queima do sol, a gente fez isso também no verão, tomou sol e tinha esquecido de reaplicar o protetor, então a gente passa a lavanda, ele alivia, ele acalma a pele e não deixa... A gente consegue dormir bem, né, depois da queimadura de sol, principalmente porque depois a gente não consegue dormir, né, não consegue encostar a roupa na pele. Algumas pessoas gostam de usar ele para enxaqueca, para dores de cabeça, e ele é indicado para isso também. Eu, particularmente, prefiro peppermint, porque eu não gosto muito, como eu disse, eu não sou muito dos cheiros florais, então não gosto muito dele para dor de cabeça, mas ele pode ser usado sim para dor de cabeça, para cólicas de bebê, para ajudar o bebê a dormir, botar na água do banho, né, passar nos pezinhos. Então, aqui em casa a gente gosta muito, as crianças gostam muito de fazer massagem e eu aplico ele nas costas, né? Massagem nas costas é muito bom, é muito relaxante e ajuda realmente a acalmar e a dormir muito rápido, né? Mas pode ser utilizado também na inalação. Pode pingar na mão e fazer a conchinha e inalar profundamente. Ele é muito bom para acalmar. Para pressão alta, quem tem pressão alta, esse é um método muito bom de utilizar. Pode pingar também no coração, né? E fazer uma massagem e usar ele aromaticamente, porque ele ajuda também a diminuir a pressão cardíaca. Então, acho que é isso que eu falei, né? Descongestionante nasal. Ele, junto com o lemon e com o peppermint, ele é ótimo, né, para essa questão, né, de alergias, né, essas alergias sazonais, né, que a gente tem. Ele é ótimo. Então, lavanda, assim, eu sempre brinco que ele é um óleo coringa,
E se a gente tem lavanda, peppermint e limão em casa, a gente consegue resolver muita coisa, né? Essa lavanda é ótima nas questões de depressão, principalmente, ansiedade. Ele ajuda muito, né? A gente a controlar. Ele traz essa calma, né? Ele nos coloca de volta no nosso eixo para a gente ficar calmo e conseguir ver as coisas com mais clareza, né? Eu gosto muito dele com balance no difusor. Como eu já te falei, eu não gosto muito dos cheiros florais, então sempre que eu uso lavanda no difusor, eu uso um outro óleo mais amadeirado, mais terroso, para ele tirar um pouco do cheiro do floral, né, dele. Mas é muito bom para utilizar junto com frankincense ou junto com balance no difusor, né? Ajuda também a acalmar, relaxar. O frankincense também ele tem esse efeito, né, de relaxante, calmante no corpo, então é muito bom para isso. Eu vi que tem algumas pessoas falando, mas eu não consegui acompanhar as perguntas. Deixa eu ver. Quais eram as perguntas aqui? Eu uso muito lavanda em bebês, meus filhos, meus idosos, tanto para eles, para a pele e para acalmar. Isso mesmo, Daiane. E no caso dos idosos, uso muito no banho de leito para a pele, para deixar aquela sensação suave no quarto. É uma delícia, realmente, é muito bom, muito calmante. E no banho, quem tem banheira pode utilizar ele na banheira, que é maravilhoso, principalmente quem tem criança pequena, né? Utilizar uma gotinha, 2 no banho é excelente, porque além de ele trazer lavanda com lemongrass, fica muito bom no difusor. Olha, não experimentei ainda. Mas ele dá tem a questão do relaxamento do corpo, tem a questão também da inalação, que nos ajuda também, né, a ajudar na respiração, né, e acalmar abaixar a nossa frequência cardíaca, relaxar, então tem tudo isso, é completo, né. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Tô falando da queimadura. Esses dias atrás eu tinha uma cliente que ela comprou, né, ela comprou o Trio. E aí eu expliquei, né, algumas funções e tal. E ela estava usando na questão ela estava com calorão, daí ela estava usando peppermint, né, e lavanda para ajudar a relaxar. E aí ela disse que ela queimou a orelha com a chapinha. E acho que estava incomodando, e ela estava tomando remédio, e o remédio não estava adiantando, e ela ali preocupada. E aí ela lembrou que eu falei sobre a queimadura. E ela disse, Paula, eu disse, eu vou testar. Aí eu fui lá, coloquei uma gotinha de noite, aí eu dormi a noite toda e nem senti. E ela tinha, um dia antes, ela não tinha dormido por causa da dor que tava, né, que queimou e estava doendo. E aí ela disse, daí eu fiquei, eu passei, você acredita que eu dormi a noite inteira e nem senti dor? Nossa, parecia, e ele foi secando assim, sabe, ela tava toda animada, que ela tinha testado e tinha dado certo. Porque é muito assim, quando a gente está começando com os óleos essenciais, a gente vai tudo na intuição, assim, né? A gente acompanha as lives, acompanha as classes e tal, e aí acontece alguma coisa em casa e você lembra, não, tal pessoa falou isso do óleo, vou lá testar, né? E a gente acaba testando. Eu tive para quem já me acompanhou, né, e para quem não acompanha, eu vou contar. A minha primeira experiência com óleo essencial foi com lavanda em cicatrização, né? Meu marido tinha caído de moto e tinha ficado bem feio, assim, ele ficou sem pele, né, nas costas, né, e ele tava fazendo, tinha que tirar aquelas bandagens, daí era grudava tudo, gente, eu chorava cada vez que ele ia tomar banho, que eu tinha que tirar aquilo, eu quase morria. E aí a Karina, né, falou, olha, vamos fazer um tratamento com os óleos essenciais, você vai gostar e tal. E ela indicou, né, o lavanda, o óleo de coco e o cipreste. E aí, eu que fazia, né? Então, eu sempre digo, eu posso falar porque fui eu que fiz e eu que vi acontecendo o negócio, né? Então, daí ela disse, você vai passando e tirando foto. E eu fiz isso 10 dias. No 10º dia, já tinha pele, não fez nem o cascão. Você fala, quando a gente se machuca, não faz aquele cascão. E o meu medo, porque quem conhece meu marido, ele já entrou aqui na classe e já saiu. Ele não para. Ele se acidentou, 2 dias depois ele tava voando já, né?
Ai, gente, olha, era de morrer do coração. Daí eu pensava, minha nossa, né? Eu tinha medo que ele pegasse alguma bactéria que infeccionasse, alguma coisa assim. E aí ele começou a usar os óleos essenciais. E a pele dele voltou. Não tinha nem casca, não ficou aquela casca para sair a casca e cicatrizar. Ele veio a pele, né? Então, a minha primeira, assim, e daí a gente dormia tão bem, porque daí eu passava lavanda nele à noite para dormir, e o quarto ficava, né? Nossa, foram noites maravilhosas, um sono que fazia tempo que eu não dormia, né? Então, eu tive a minha primeira contato com lavanda foi em questão de cicatrização, que eu nem imaginava, eu nem sabia, porque, como você falou, o lavanda a gente sempre associa ele com relaxamento e tal, então você não imagina que ele é tão eficaz na parte da cicatrização, queimaduras, pele, né? Bem, bem interessante. É muito multiuso, como eu digo, né? A gente pode usar tanto para ficar disposto, ficar acordado, quanto para dormir, para recuperar a pele, né? Para cicatrizar. E é bem isso que tu falou, ele é muito rápido, age muito rápido. Essa questão da queimadura, assim, é incrível, porque eu trabalhei numa fábrica uma época, eu vi muitas pessoas queimadas lá, porque eu não trabalhava no escritório, né? Mas a fábrica trabalhava com forno de vidro, então tinha muitas pessoas, em seguida tinha pessoas queimadas, né? E a enfermeira, ela disse que eles usavam vaselina para ajudar a parar de queimar, mas o óleo de lavanda, ele age muito mais rápido, ele tira a queimadura e não deixa fazer as bolhas, né? A vaselina é bom para queimadura, mas o óleo de lavanda é excelente, é a melhor opção, realmente, para não levantar bolha, É para interessante, ajudar. Oi? é Pode interessante que falar. o óleo de lavanda ele serve para isso. Desculpa, serve para. Engraçado, ontem eu tenho um neto, né? E o neto meu, ele tem autismo. Uhum. E ele fica agitado antes de dormir. Ele odeia a noite, ele não gosta de dormir. Ele disse, ai, não. E aí, Janara veio, ver que ele estava agitado, já veio com óleo de lavanda, aquele cheirinho. Aí já passou assim nas costas dele, passou no peito. E ele demora a dormir. Ele é o último a dormir e o primeiro a se acordar. Mas ele se bate, ele fica agitado, ele fala, ele pensa, ele fica contando com os dedos assim, ó, fica assim com os dedos. E ontem a Danara pegou, foi, passou óleo de lavanda, deu o cheiro, pegou, conversou com ele, aí passou no pé, ele começava a rir. No pé não, que eu tenho cócega, no pé não, que eu tenho... Passou, daqui a pouco, ele foi o primeiro a dormir. Eu não escutei nenhum barulho. Eu disse, nós já dormiu, vocês ainda não. Né? É interessante como uma calma. Toda vez que ele chega, até o Heitor, tem o Heitor que ele é agitado, ele parece uma pulguinha. E até a Indianara também passa o óleo de lavanda nele, ó, faz ele cheirar o Heitor. Né, Heitor? E ele cheira e ele já sabe até o nome dos óleos. A Júlia também, ontem estava ruim, um pouco gripada, chegou, a Indianara fez uma misturinha, não sei qual foi. Uma dor na barriga, ela com a cólica chorava e gripada também. Indianara veio, fez um olhinho de coco, botou num potinho óleo de coco, óleo, acho que foi óleo de peppermint, outro de outro. Porque eu não tenho Zingeste em casa, mas foi muito bom. Aí eu passei na barriguinha dela, ela deitou e dormiu e acordou bem. É ótimo. E hoje acordou bem tranquilo, sem dor de barriga nenhuma. Hoje comeu um monte, até a gripe parece que foi embora. Gente, é incrível. Peppermint para gripe, lavanda junto. Isso. Gente, é muito. Eles são ótimos. É que eles dão suporte para o nosso corpo, né? Então ajuda o nosso corpo a se restabelecer muito rápido, né? O nosso organismo às vezes tá com alguma falha, né? Comeu, ficou ruim, e aí começa a funcionar diferente, né? Ele começa a ter dificuldade para funcionar. E quando a gente quando toma o óleo essencial ou quando passa, ele vai agir dando esse suporte para o nosso organismo funcionar normal de novo, né? Voltar a funcionar bem. É isso aí. Não sei, Paola, queria que eu falasse mais alguma coisa? Não sei se alguém tem uma coisa pergunta. sobre a lavanda? Posso falar sobre a lavanda? Uma outra coisa também que vocês podem utilizar quando vocês precisam falar em público, né? Ou para alguma coisa, ele é o óleo da comunicação. Hoje ela até estava rindo, né? O Logan, ele tem bruxismo à noite. E eu comecei a passar para bruxismo. E, nossa, melhorou horrores. Porque a gente, né? Minha filha não aguentava o barulho dos dentes, né? Era muito alto esse bruxismo dele.
E aí, hoje, eu estava lendo algumas coisas e daí eu passei por esse negócio da comunicação de novo. Aí o Logan estava falando muito e eu falei assim, agora eu sei porque que o Logan não para de falar nem um minuto. Eu estou usando muita lavanda no Logan e ele não fecha a boca um minuto. A gente tem que estar toda hora, Logan, fica quieto, Logan, por favor, fica um pouquinho Minha quieto. nossa! Então eu tenho que ficar longe da lavanda, gente, porque olha. Ele ajuda com a Não, é verdade. comunicação, você utiliza ele, né? Na garganta, assim, faz massagem, ele ajuda muito, né? Na área da comunicação, porque ele também dá clareza mental para te organizar os teus pensamentos, né? Organizar o que tu precisa, e ele te dá, eu acho que, tranquilidade, então tu também consegue pensar de uma forma mais tranquila, colocar as palavras em ordem, né? A Dani ali que tá aqui com a gente, ela tem essa destreza de falar tudo muito dentro do compasso, assim, né, Gi? Eu acho que ela usa muita lavanda. Né? Não, é um dom, sim. Na verdade é um dom, mas é que a lavanda, ela faz, nossa, ela é milagrosa na nossa vida, né? Tem muita coisa boa. Essa semana também um filho de uma amiga caiu e se machucou, acho que passou um fio na perna, rasgou a pele. Ela estava desesperada, né? Que estava todo quebrado, todo arrebentado. O que eu faço? Eu falei, lavanda. Né? A lavanda parece ser um óleo tão comum que as pessoas até esquecem que ela realmente traz regeneração, né? Pós-operatório, não tem nada melhor para pós-operatório, né? Até aqui no hospital regional, aqui da nossa cidade, eles estão usando lavanda na parte da maternidade para as mães, né? Na aromaterapia, delícia, né? Inalação. Então, nossa, a lavanda é assim, ó. Lavanda é óleo que nós todos temos. Tem pessoas que não gostam do cheiro, né? Que nem a Jordana, que não é fã dos florais. Eu sou bem ao contrário, eu já amo os florais, né? Agora eu não gosto, filha não gosta. Mas sabe que eu descobri por que eu não gosto. É a questão psicoaromática do óleo, né? A gente sempre, nós todos temos, né? As nossas emoções, as nossas medos, as nossas angústias, algumas coisas que nos travam, que nos bloqueiam, ou algumas coisas que nos animam e, né? Nos dão coragem. É toda essa questão emocional. E a lavanda, ela trabalha algumas questões que eu acho que eu ainda não estou preparada para trabalhar. Eu acho que é por isso que eu evito a lavanda. A Ariadne falou sobre isso também, que ela também não gosta muito da lavanda. E eu estava ouvindo o que ela falou, e é exatamente o mesmo caso, né? A mesma coisa que eu sinto com a lavanda, ela sente com a lavanda e com o lemongrass. É os dois que eu tenho um pouco ainda de calma, né, ao usar. Eu digo assim, eu gosto de usar, eu uso muito nas crianças, mas em mim, eu não gosto muito dele em mim, assim. Em compensação, eu amo balance. Se eu pudesse, eu tomava banho de balance, porque eu adoro balance. Mas ele tem um outro cheiro, né? A Dani perguntou para falar sobre a parte das emoções, e exatamente isso que a gente ela até pediu se podia abrir o microfone. Pode abrir o microfone? Quem quiser falar, pode abrir o microfone, pedir, porque assim, ó, é uma reunião, é um bate-papo, então quem quiser abrir o microfone, quiser falar, pode ficar à vontade, tá, gente? Não tenham vergonha de perguntar, de comentar, de compartilhar, a gente tá aqui para isso. Ela falou sobre a questão das emoções, e a lavanda, ela incentiva a honestidade emocional, né? E insiste que a gente fale os nossos pensamentos e os nossos desejos mais íntimos. Então, talvez, às vezes, a gente tenha alguma aversão com algum óleo, porque a gente tem algumas dificuldades de lidar com alguns sentimentos ou com algumas emoções. E, às vezes, a gente evita o próprio óleo por conta disso, né? A gente, às vezes, tem algumas resistências, tá? E à medida que a gente aprende a se comunicar nossos pensamentos, nossos sentimentos mais profundos, eles são libertados dessa prisão que a gente tem, né, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, né? Então, lavanda trabalha nesse sentido, tá? Não sou eu que estou falando, é um livro que fala sobre isso, sobre a aromaterapia das emoções. É muito legal esse livro. Eu gosto muito de aprender sobre isso.
porque às vezes a gente não entende por que a gente não consegue, né, usar algum óleo, a gente não gosta do cheiro dele, e também para a gente ajudar as pessoas na questão emocional, porque às vezes a gente está tratando muito dores físicas, né, e a gente tem falado sobre isso, a Karina também falou, e às vezes as pessoas elas vêm, eu tô tendo dor de cabeça, tenho enxaqueca, não sei o que, vem com as dores físicas, mas no fundo, né, ela pode estar tomando remédio e tudo e não está passando as dores de cabeça, mas é porque às vezes no fundo essa dor de cabeça ela tem um lado emocional, né? Tem alguma coisa no emocional dela que ela precisa se curar emocionalmente para que ela possa parar de sentir às vezes um peso, né? Algum trauma. Então os óleos essenciais eles ajudam muito nessa questão e a gente conseguir tratar os nossos traumas, os nossos sentimentos, as nossas emoções que estão trazendo dores físicas para o nosso corpo. Isso é muito legal, né? Porque a gente consegue fazer tratar a emoção, né, o sentimento, tratar fisicamente do nosso corpo, né, emocionalmente. Então a gente faz um equilíbrio né, de todo mundo. Jordana, E aí, Dani, sabe quer que falar, Dani? pode falar, Dani. Não, era isso que eu ia comentar que a Jordana estava falando. Não sei se tem alguém falando. Peraí que eu vou ver, só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Não, a questão que eu ia comentar é exatamente isso que a Gi falou, sobre, às vezes, a gente não está preparado para usar aquele óleo, né? Eu diria mais até, eu diria que às vezes, vou dar um exemplo aqui, o óleo Wild Orange, que é o óleo de laranja selvagem. E a Karina sempre me falava que ele era maravilhoso, que ele era tudo de bom, que entre os cítricos, inclusive, ele era o que tinha maior quantidade de limoneno e tal. E eu falava para ela assim, nossa, esse óleo não me diz nada. Eu nunca indico ele para nada. E o tempo foi passando, eu comprei ele, ele ficou lá um tempo, assim, acho que, olha, sinceramente, ele ficou quase um ano parado dentro do meu armário. Aí um belo dia eu resolvi misturar ele com lavanda, porque o lavanda eu também tinha esse mesmo problema da Gi. Ele me deixava um pouco alterada, assim, me deixava um pouco ansiosa. Né? Depois eu descobri que eu estava usando Isso eu não era uma usuária, né? Ainda não compartilhava, assim, os óleos. Então, a gente vai descobrindo aos poucos, né? Então, eu decidi misturar os dois. Me deu aquela coisa assim, vou misturar os dois. Aquela intuição, assim. E foi então que eu descobri, assim, o quanto que um cítrico aliado a um óleo essencial, por exemplo, lavanda, que seria um óleo para acalmar, para sentar os pensamentos, poderia ser útil se utilizado junto com um cítrico que dá mais vitalidade. Né? Aquela coisa da sinergia, para mim foi uma sinergia perfeita. E hoje em dia eu já adoro lavanda. Hoje eu já, assim como eu aprendi a usar o laranja selvagem, e hoje eu utilizo ele para tudo, misturado com frankincense para dormir, misturado com peppermint para acordar. É impressionante, assim, às vezes é o momento que a gente está vivendo, a gente descobre um óleo essencial novo e aí se apega nele, né? E isso é muito bom, porque são as nossas experiências que vão ajudar as outras pessoas que às vezes passam problemas parecidos com os nossos e que não estão, de certa forma, conseguindo entender o porquê que aquele óleo talvez não esteja sendo tão eficaz, né? Às vezes é o momento, às vezes não é que ele não seja eficaz, é bem o que a gente falou, às vezes tem um fundo que talvez aquele óleo não seja mais apropriado, né? Às vezes a gente não está preparada. Deixa eu só desativar aqui. Gente, meninas, essa semana eu fui no mercado, encontrei a minha vizinha, eu até disse para ela. E cheguei no mercado, eu sempre quando saio, a Janara me ensinou a eu colocar um pouquinho assim na máscara de lavanda. E eu coloquei, e já tinha tomado peppermint também, acho que tinha tomado um chá, eu tinha colocado, que eu estava com um pouco de dor de cabeça, eu coloquei. Hoje eu não tomo remédio mais. Depois dessa pandemia para cá, eu comecei a tomar para vitamina C. Eu nunca fui de remédio, mas comprei vitamina C, comprei de pirona, comprei tudo por causa dessa pandemia, né? No começo da pandemia. Depois eu conheci os óleos, né? Aí eu tomo orange, tomo vários, né? Todos os dias tomo vários. E eu comecei a usar lavanda. Eu disse, mãe, vai sair, bota um lavanda aqui, deixa eu botar. E eu saí. Quando eu cheguei lá no mercado, a moça disse, nossa, tu trouxe uma coisa tão boa, um ar tão gostoso, agradável.
um cheiro bom. Eu não sei que cheiro é esse, mas ela chegou para mim e disse assim, eu disse, oh, obrigada. E eu fiquei sem ação, eu podia ter falado para ela que eram os óleos essenciais de terra. Né? A gente fica, às vezes, naquele... Ah, mas a gente vai aprendendo, daqui a pouco você não perde uma. É. É A verdade. Jordana. Mas é Mas, exatamente Janara, isso. olha, vamos falar com... É verdade. Desculpa. Jordana, tu falando sobre esse negócio da comunicação da lavanda, eu noto que os homens, eles não gostam muito do lavanda. Não sei se para você, assim, né? Às Homens não vezes eu gostam digo muito para a por causa disso. esposa e o esposo não gosta do cheiro. E diz, nossa, por que você tá com esse cheiro e tal? O Lucas, ele também não gosta, ele fez o tratamento do lavanda e ele não gosta, porque o homem, ele tem dificuldade de comunicação, né? Porque a mulher, né? Imagina, a gente já se comunica assim, na boa. Agora, colocando lavanda, a gente abre o coração e, nossa mãe, né? E o É homem a não, o questão homem de comunicar o pensamento e a emoção, né? Os teus sentimentos sobre aquilo. Não é só a comunicação verbal normal. É a questão de você sentimento, conseguir botar para fora, né? Verbalizar o sentimento, a emoção, o pensamento. Então é isso que às vezes a pessoa fica mais resistente sobre isso, né? E eu notei que os Meu homens, marido porque os homens têm adora dificuldade de lavanda. falar de emoções, né? Ele adora. E falam quente e tudo, né? Sim, Ah, o Dodge já gosta, né? Mas é que o Dodge tem uma boa comunicação. É que, em geral, os homens são um pouco mais ansiosos do que a gente, pelo menos aqui em casa é assim. Só que a ansiedade dele é diferente, ele fica pra dentro. Não é que nem a gente fala, que nem umas loucas, né? Os homens não, eles são mais gurias. parece mais pra dentro, né? Eles explodem pra dentro, como eu digo. E É aí, verdade. Aí, eu nesse caso, participei de é mais indicado. Desculpa, Dani. Não, só ia dizer que eu assisti uma palestra no Congresso de Aromaterapia que teve em julho, e tinha uma palestra que falava sobre os chakras, né, e o alinhamento, o desequilíbrio dos chakras. E muitas vezes o desalinhamento do chakra laríngeo, que é o chakra da nossa comunicação, ele vem de um possível desequilíbrio no nosso chakra, que é esse aqui do segundo, né, aliás, o penúltimo chakra, que é aquele que quando tu fica muito, com a cabeça muito cheia de coisa e bate essa angústia, aí tranca o teu laríngeo. E geralmente é assim, né? Se tu parar pra pensar, quando tu fica muito ansioso, muito nervoso, tranca, aqui tu esquece que tu tinha que falar, por quê? Porque o problema não é aqui, né? É aqui, mas acaba dando problemas também no teu chakra da comunicação. Então, algumas vezes eu indico lavanda, mas sempre associado a um cítrico, assim, quando são casos de muita ansiedade, Eu também faço isso. fazer uma inalação com propósito, né? Uma inalação com propósito, isso eu sempre tenho ensinado para todas as pessoas, que a inalação por si só ela é boa, mas que a inalação com propósito ela é muito mais eficaz, né? E também após sentir que deu aquela acalmada, aí levantar, porque às vezes a pessoa não pode dormir, ela tá no meio do dia e tá numa crise de ansiedade, né? Então, fazer após que tu sentiu que deu aquela acalmada, assim, que deu aquela clareada na mente, como a Karina falou, faz o uso de uma inalação com cítrico. Aí, tipo assim, liga o motor e fala, vamos nessa, temos que tocar, entendeu? Temos muita vida pela frente ainda hoje. Né? Então, isso aí. é a minha... Aí fica a dica aí para quem que os maridos não gostam da lavanda, associa a lavanda com vetiver, é uma delícia. No difusor à noite, nossa, é muito bom. Gente, ó, quem fizer 200 pontos de compras, né, esse mês ganha um vetiver de 15 ml, hein? E ele é maravilhoso. A gente já teve um treinamento do vetiver e olha, tô aqui, ó, na expectativa do vetiver. Até teve agora alguém que falou aí sobre, que falou do netinho que tem autismo, pode utilizar tanto o vetiver quanto o copaíba no tratamento, associa, porque as crianças, elas, principalmente o autismo, a criança autista, ela tem muito mais sensibilidade do que a criança normal, porque
né, a essa questão de elas ficarem agitadas e tudo, é porque elas percebem mais coisa do que as crianças normais estão percebendo ao redor. Então, o vetiver, ele trabalha muito na questão da mente, né, de calmar a mente, e o copaíba, que eu falei ontem à noite ainda, ele trabalha também nos receptores, tá? É muito legal. Na verdade, o autismo é uma disfunção sensorial, né? Sensorial, Então, exatamente. Acaba Mas eles acontecendo, ajudam você muito. falou. Isso aí. Tá bom, Paula? Acho que é isso, né? Acho que bom, lavanda, né, gente? Lavanda a gente fica aqui, ó, falando dela até. Mas eu nem gosto de falar, né? Se vocês deixarem, eu falo o tempo todo. Vestida. Um monte de faladeira aqui, meu santo, vamos aqui até as 7. Mas assim, ó, pra gente terminar, eu vou falar sobre um que eu gosto muito, indico para várias pessoas, tem muitas pessoas que eu trabalho que estão usando, que é o Wild Orange, que é o laranja selvagem, né? E ele é o óleo da alegria. Então imagina, né? Eu comecei a fazer uso dele, porque a gente teve um desafio na nossa equipe para a gente usar o Wild Orange todos os dias. Seja ele ingerido, inalado, né? A gente recebeu esse desafio. E eu comecei a fazer isso todo dia. E eu até postava todo dia e tal. E, nossa, eu senti uma diferença muito grande, sabe? Porque o Wild Orange, eu vou ler aqui, tem algumas coisas que eu anotei. Ele traz movimento e força para agir de forma positiva. Ele combate a depressão, a tensão nervosa, o estresse. Então, ele ajuda em muitas coisas. E uma coisa que assim, me fez mudar foi a questão ali do movimento e força para agir de forma positiva. Eu notei que eu me sentia melhor, eu me sentia mais animada, eu me sentia mais feliz, de verdade. E teve alguns medos que eu consegui vencer. Eu até compartilhei na nossa reunião de equipe que eu moro em São José, Santa Catarina, e é do lado de Florianópolis. Então, para a gente ir para Florianópolis, tem que pegar uma BR. Eu nunca entro na BR, porque eu tenho uns medos. E aí eu ia pela Marginal sempre. Aquela, chegava do mesmo jeito, tudo, né? Era cômodo para mim aquele caminho, mas eu sempre ficava olhando para a BR e não tinha coragem de entrar. E aí, um dia eu tava indo pra casa da minha sogra, e aí eu entrei na BR. Aí eu falei pras minhas filhas, gente, eu entrei na BR, olha que legal. Quem me conhece sabe que, olha, eu venci o medo, sabe? E eu consegui fazer isso de novo. E isso me deixou, assim, mais à vontade, porque eu dirijo por tudo, era só uma trava minha, uma trava da minha cabeça, né? E eu consegui, com esse apoio do Wild Orange, eu consegui vencer isso, sabe? As pessoas podem pensar assim, eu sempre falo, as pessoas pensam assim, como que uma coisa física vai ajudar nessa minha parte emocional, né? Mas tudo na nossa volta é vibração, né? A vibração da natureza em si são vibrações que existem, como tem a negativa, a positiva lá em física, é a vibração que existe, né, na nossa volta. E os óleos essenciais, eles aumentam as nossas vibrações, né? Eles levam lá para o positivo, né? Quando a gente está no negativo, né, eles levam ele lá para o positivo. E isso faz toda a diferença em relação a tudo. Porque você começa a ver as coisas de uma maneira diferente, você começa a ter
sentimento, daí até eu falava, as professoras que trabalham comigo estavam muito estressadas, assim, ai, gente, toma laranja nesse corpo, por favor, eu tô aqui, elas se descabelando lá, e eu toda feliz desse jeito, esse óleo dela, olha, todo mundo comprou pra ver como é que é. Eu disse, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença, porque como a Karina falou ontem na classe, não é crença, é fato, acontece, é química, é física, ela tá aqui, ele vai fazer isso no teu corpo, você acreditando ou não, né? Então, as pessoas muitas vezes pensam assim, você é porque você está falando, daí a pessoa fica condicionada, porque não, isso aqui é real, né? Então, e eu senti essa realidade em mim, né? E assim, ajuda muito também. A minha filha, ela, às vezes, quando elas sentam para estudar, né, dá aquele momento de apavoro, né? Aquele momento assim, de todo mundo emburra, porque assim, ir para a escola é uma coisa, fazer em casa é outra, né? E aí a gente como mãe, e todo mundo diz, você é professora, vai dar. Não, o pessoal emburra igual aqui em casa, é loucura. Aí o que eu faço? Eu pego um copinho, boto 2 gotas de laranja na água, e digo, filha, dá uma tomadinha aqui. Aí elas vão lá, tomam, daqui a pouco já tá fluindo a atividade. Você olha que coisa boa, né? E elas mesmas já sentem essa necessidade. Eu acho tão legal, assim, que elas sentem a necessidade. Mãe, ontem não foi o Wild Orange, mas foi a Isadora, ela acordou de madrugada. Mãe, eu tô passando mal. Cadê o peppermint? Ela já sabia qual que era o óleo que ela precisava. E aí ela cheirou, ela nem tomou nada, ela cheirou e ficou cheirando ali, e aí ela foi indo, se acalmou, deitou e dormiu, né? E olha, para quem conhece a Isadora ela tem dificuldades grandes, assim, com relação ao estômago. Quando ela começava a vomitar, gente, eu tinha que levar ela no hospital para tomar injeção para ela parar de vomitar. Então, cada vez que ela levantava de noite, dizendo que estava passando mal, para mim era um desespero. E já é a 2ª ou 3ª vez que ela levanta, passa peppermint na barriga, cheira e vai dormir. E isso, para mim, é ouro, né? Então, voltando ao Wild Orange, eu sempre falo para todas, além de ser o óleo da prosperidade e da abundância, né, gente? Que é, assim, eu sempre inalo ele, sabe, de manhã. Eu tô lá fazendo as minhas coisas, né, meus estudos e tudo, e eu cheiro ele, sabe, e fico pensando em coisas que são boas, sabe, porque a gente tem a mania que a gente tem de trazer as coisas ruins. Nossa, esse dia vai ser difícil, nossa, eu não quero nem levantar, porque hoje não vai ser fácil, e eu tô mudando isso, sabe, eu cheiro ele e penso nas coisas boas que vão acontecer naquele dia, nas coisas boas que a vida vai me trazer. Vai trazer as outras coisas vão vir, mas eu tô tendo uma visão mais positiva. E o Wild Orange, ele tem me ajudado muito nisso, a ter uma visão mais positiva da vida, sabe? E eu sempre falo para todas as pessoas que eu tenho assim, contato e que eu falo dos óleos essenciais, eu falo, o Wild Orange é um óleo que você não pode, você tem que ter em casa, sempre. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Eu acho que não, acho que tá todo mundo no silêncio hoje. Eu queria te dar os parabéns, Paola, por tu ter entrado na BR, porque eu já passei por uma situação bem parecida e posso te garantir que não tem nada melhor nesse mundo do que a gente vencer os nossos medos, tá? Eu era uma guria do interior, não sabia dirigir, aí cheguei aqui em Porto Alegre como oficial de justiça, tive que me virar e andar assim, muito, sabe? E o trânsito aqui, para quem conhece, sabe que o nosso trânsito é um trânsito cão, assim, é uma coisa, né? Um leão por dia.
Então, queria te dar os parabéns porque tu conseguiu vencer esse teu medo. Segue em frente aí com teu laranjinha que tu vai muito bem. Os medos estão na nossa vida justamente para o nosso progresso. Verdade, pra gente vencer eles, né? Eles estão isso aí aí. pra poder Os vencer. medos, os obstáculos servem pra a gente vencer. Eu sempre digo, a diferença entre quem cai e quem é aquele que cai e fica no chão e aquele que cai e levanta, né? Então, nós temos que ser esse que cai, mas levanta, porque todo mundo cai. Mas os fortes são aqueles que caem e levantam, cai e levanta. Parabéns. Obrigada. Eu quero ser uma das felizadas, hein? Posso falar? Quero ser uma das felizadas pros olhos. Eu quero ganhar esse Will de Orange de hoje. Ah, é mesmo? Pode falar. É. Tem um Gente, olha, eu quero ser bloqueada. Então, né? É muito bom ouvir todo mundo, né? Falando sobre os olhos. Esse Wild Orange, nossa. Né? O meu filho, para vocês terem uma noção, o Logan, ele ama esse óleo. O Natal passado, ele falou assim, mamãe, eu quero um presente de Natal. E eu falei, né? Esperava jogos, sei lá, qualquer coisa. Ele me falou assim, eu queria um vidrinho de óleo de laranja só para mim. Ah, mãezinha! Que simples! Não, eu achei tão interessante. Isso quer dizer que ele se sente muito bem com esse óleo, né? Eu coloco muito ele no difusor, então ele tem realmente aquele cheirinho doce, né? Eu tomo ele em sublingual. Ele é um óleo que tem bastante blends, né? Para o humor, né? E ele é antidepressivo. A gente para pensar óleos antidepressivos, a gente pensa em óleos caros, né? E o laranja, nossa, faz uma diferença imensa. Junto com o lemongrass. Lemongrass é ótimo antidepressivo também. Quantidade de coisas que eu tenho ouvido sobre o lemongrass para depressão, que nem eu sabia que era tanto assim, né? E aqui no chat ali a Adriana tinha colocado, né, que o Rock adora, deve ser a lavanda, né, Adriana? Que deve gostar de lavanda. Aqui em casa também, não tem ninguém contra a lavanda, os meninos. Não. Meu marido O pessoal é resistente na lavanda. Tem o time da lavanda e tem o time da não lavanda aqui em casa. Olha. Os prós e os contras da lavanda. Sim. É que E a lavanda é tão simples. ele comprava aquele... Pode falar, Breno. O Rock comprava melatonina, né? Em farmácias de produto melatonina, é isso, né? Para dormir. Eu sempre confundo com melanina e melatonina. E ele comprava, né? Mandava fazer e manipular, e ele comprava para dormir. Era a maneira dele dormir, sonhar, né? Que ele gosta de dormir e sonhar. Para ele sonhar, não... se ele dorme e não sonha, parece que ele não dormiu. E daí, depois que ele começou a usar a lavanda, ele viu que tinha o mesmo, né? Efeito e tal. Daí ele ficou feliz da vida, né? Às vezes, volta e meia, ele pede para passar nos pés. Eu passo, às vezes, dou para ele, cheiro, boto no difusor, mas ele... passa nos pés. Então, tá. Interessante isso. Ele quer sonhos naquele dia. Uma vez ele falou daí, ele é fã do lavanda. Ele falou do frankincense, a primeira vez que ele usou frankincense. O meu primeiro frankincense que eu vendi foi pro Rock. Olha! Eu falei, olha, um corajoso, porque naquela época eu achava o frankincense, nossa, é uma fortuna, né? Foi bem no comecinho, quando eu comecei a importar eles. Então era mais caro ainda, porque era em dólar, né? E aí veio falar comigo e eu falei do frankincense para ele e ele, eu quero um. E eu, nossa, que fácil essa venda foi. Aí você se sentiu, você pensou, não, eu vendi um frankincense, agora vai. Meu marido também tomava, como é que ela falou? Eu esqueci até. Tanto que ele não usa mais que eu esqueci. Melatonina, né? Melatonina. A gente trazia dos Estados Unidos um amigo que é paraquedista, ele trazia uns potes de lá, que era a única forma dele dormir. Então, ele é o meu maior garoto propaganda. Ele é uma pessoa que ele tinha um sono, assim, terrível, não dormia, aí quando ele pegava no sono, caía um pingo de água e ele acordava. E hoje, com o lavanda, a gente mistura sempre com lavanda, com laranja ou com frankincense. E às vezes eu coloco ele sozinho mesmo, só o lavanda. E, nossa, assim, ó, pro sono... Claro que isso depende muito da pessoa para pessoa, mas aqui em casa foi, nossa, essencial mesmo, assim. A mudança, sabe? Foi incrível.
E esse o frankincense, né, que a Adriana estava falando que ele sonha com lavanda também, né? Ele veio falar, eu disse, e aí como é que tá o uso do óleo? Daí a Adriana me disse assim, ele esconde de mim. Ele anda sozinho, ele esconde de mim. Eu nem sabia que ele tinha comprado na época. Aí ele falou Quando assim, ele gosta, esse óleo me faz sonhar. E ela falou, ele falou, esse óleo me faz sonhar. E agora a Adriana falou de novo da lavanda que ele gosta de sonhar, agora sim. Então... Eu vou fazer o sorteio? Sorteio. Então tá. Vou fazer a chamada aqui. Eu fiz os papelzinhos e aí eu vou fazer a chamada, porque eu não tenho outro celular para fazer o negócio. Ó, tá a Andréia, a Dani. Pra Dani, vou ter que, se ela ganhar, vou ter que mandar no correio. Não, tu manda pra nós, ela é minha cunhada, daí tu manda pra nós que a gente usa. Ah, tá. Então, ó, a Doraci hoje trouxe meu pai, que tá aqui. E ele tá bem animadinho ali, bem feliz. Então, o Paulo, né? A Fabiola. Eu tenho a Fátima Laureano. Cadê a Fátima? Fátima. Tá aqui o papelzinho dela. A Flávia. Olha só, não sei se vocês viram, tava a Rosângela. A Rosângela acabou de cair. Vem cá. Rosângela. As meninas Rosângela, falaram que é pra acabou de pôr o cair. nome delas Ela tá também. tentando. Ah, é? A Karina Ela tá e a tentando Renata entrar que de estão novo. aqui, ó. Ah, eu nem tinha colocado, tá? A Índia, né? Porque a Índia ela é consultora, mas ela trouxe convidados. Aí Teve uma que saiu, Paola. Ela teve que sair porque ela tinha que atender o filho dela. Mas eu se tu puder colocar,